Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e quem já viu o título do episódio de hoje pode ter se perguntado, né? O que tem a ver falar de feminismo no podcast de saúde mental? A gente vai esclarecer isso bem rapidinho, né, com a nossa convidada de hoje, mas antes eu queria só informar que o nosso objetivo final não é focar no que pode ser assim, a pessoa olha esse título, pensa imediatamente que a gente vai falar do impacto do machismo e do patriarcado, né, sobre a saúde mental das mulheres. Isso é um assunto evidente, né, e urgente, necessário que a gente fale, mas a gente pretende focar nisso mesmo num episódio futuro, quem sabe até com a nossa convidada de hoje. Ainda assim, no nosso episódio de hoje, ela vai falar, né? É inevitável que ela fale sobre isso, embora a gente vai falar um pouco mais do ponto de vista da prática clínica, né? Como que o feminismo tem a ver com a psicologia, né? Quem vai falar com a gente é a Paula Figueiredo, que é psicóloga, especialista em saúde mental. Obrigadão, Paula, por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, um prazer enorme. Então vamos lá. Tirando logo da frente, né, Paula? Porque a gente tem outras questões para trabalhar. Essa pergunta que acho que é o que tem a ver? Tô aqui querendo ouvir sobre depressão, sobre transtorno bipolar, burnout. O que tem a ver falar de feminismo no podcast de saúde mental? Explica pra gente. Vamos lá. Tem tudo a ver. Eu acho que eu já posso começar, né, introduzindo isso, né? Tem tudo a ver. Não só com a prática clínica especificadamente, né, que é onde eu atuo, né, na prática clínica, é desse viés que eu vou falar, mas quando a gente pensa psicologia de forma geral, como prática, como profissão, o feminismo tem tudo a ver, dialoga profundamente com a proposta, né, dessa área de atuação. E aí, para responder para você e para o público que nos ouve, eu gosto de dividir, assim, primeiro, vamos falar o que é saúde mental, né? A OMS, ela vai trazer um olhar sobre a saúde mental, como um estado de bem-estar, onde a pessoa consegue gerir os seus estresses cotidianos, né, os seus desafios, e ainda assim cumprir de forma funcional com as suas responsabilidades e cumprir com os seus deveres sociais. Esse é o olhar da OMS. Eu sou psicóloga humanista, né? A minha abordagem de trabalho aí para os profissionais da área, os alunos que nos escutam, eu trabalho com a perspectiva existencial humanista. E nessa perspectiva, o que é saúde mental? Saúde é um estado de congruência. É quando eu consigo me colocar no mundo de maneira autêntica. Isso vai me permitir expandir os meus potenciais, né? Acessar a minha versão mais funcional, mais plena, né? Então, na minha prática clínica, um sujeito em estado de saúde mental, né, ok, ele está atingindo a sua versão mais autêntica, a sua versão mais plena. Então, dito isso, Luiz, o que é o feminismo? Sim, eu acho interessante você ter feito dado essa base, porque no começo a gente fala assim, né? E você não é a primeira que pede um crédito assim. Psicóloga especialista em saúde mental. E aí eu acho que muita gente pode falar, ué, mas isso não é... Psicólogo é isso mesmo, é especialista em saúde mental? Que especialidade é essa? Então é legal. Você já não sai Vai da ser o quê? faculdade especialista nisso? Como assim? Se não for isso, é especialista do quê, então? Psicólogo, isso mesmo. Então, é importante a gente, né, situar isso, assim, que o campo da saúde mental é um campo de atuação específico e que eu posso ser psicólogo e não necessariamente atuar, por mais que eu dialogue, né, com esse espaço da saúde mental, né? Então, saúde mental é isso, né? Como na minha perspectiva, que é a perspectiva existencial humanista, é um estado de autenticidade, de congruência, onde eu consigo ser eu mesmo, vamos colocar assim, né? Com as minhas luzes e sombras, nos diferentes contextos da minha vida. Dito isso, o que é feminismo? Eu gosto da definição dessa autora, da Bell Hooks. O feminismo é para todo mundo. E a Bell Hooks, ela vai dizer que o feminismo é um movimento. E aí é um movimento, abre parênteses, né? Um movimento intelectual e um movimento político, fecha parênteses, para acabar com o sexismo, com a opressão sexista e com as violências, né, de gênero. Então, o feminismo, ele é um movimento que vem combater, que vem
questionar e propor outros caminhos que não seja esse sistema que a gente está inserido hoje, que é o sistema sexista e que é um sistema que oprime as pessoas através de uma lógica, né, heteronormativa. Né? Como que essas duas coisas se conectam aí para encerrar sua pergunta, Luiz? Quando a gente pega o código de ética profissional, né, o código de ética do profissional psicólogo, o código ele é aberto, né, ele abre com os princípios fundamentais. E o segundo princípio fundamental do profissional psicólogo inclui o combate a qualquer forma de opressão, né? Qualquer forma de discriminação e qualquer forma de violência. Então, isso inclui o quê? O machismo, o patriarcado, né? A lógica sexista. E isso, Luiz, independente de onde a gente estiver atendendo, de onde a gente estiver atuando, seja na clínica, seja lá na política pública, seja no recursos humanos, seja na psicologia educacional, esses princípios fundamentais, eles contemplam toda a prática do profissional psicólogo. Nós precisamos estar implicados com o combate aí a qualquer forma de opressão. Então, Paula, depois dessa explicação meio conceitual, né? Acho que a gente tem já um bom contexto para continuar falando sobre o assunto, mas tem uma segunda que eu acho que ainda faz parte dessa contextualização, que é nosso episódio, o nosso podcast, ele não é muito assim de ficar na questão técnica ou intelectual da coisa, né? Ou teórica. Então, queria que você dissesse, né? Por que a gente resolveu, né? A gente conversou antes até de fazer essa gravação. Por que isso é um tema para o nosso episódio, né? E não é um tema para um episódio da universidade, para alunos de psicologia, né? Por que isso interessa a um público geral que quer saber sobre saúde mental? Ô Luiz, antes de responder, eu quero dizer como que é importante a sua pergunta, porque o feminismo, ele até vai trazer, assim, a Bell Hooks mesmo, essa autora que eu citei agora há pouco, nesse livro especificadamente, ela vai falar que uma problemática do feminismo foi se concentrar durante muito tempo as estruturas da universidade, ficar dentro dos muros da universidade, como se fosse um conhecimento assim, única e exclusivamente intelectual. Né? E não, o feminismo ele faz parte do nosso cotidiano, ele precisa fazer parte do nosso cotidiano, porque a estrutura machista, ela afeta todos nós, de maneira geral. Né? Não só quem está lá nas cadeiras da universidade, né? Quem está lá pesquisa. Né? O nosso cotidiano aqui, a gente percebe isso. E quando você me pergunta, por que a gente tem que falar disso num podcast de saúde mental? Porque o machismo adoece. O machismo adoece de diferentes formas, cada um de nós, mas ele adoece a sociedade. E quando por exemplo, mulher, eu sou uma mulher, eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha de 3 anos, né? Quando eu passo por experiências de sobrecarga, de estresse, né? Dificuldades de conciliar a minha maternidade com o meu trabalho, né? Dificuldade de ter um tempo para mim como sujeito. O que tem no plano de fundo aqui atrás? Tem machismo, né? Sim. Um homem, por exemplo, vive um episódio, uma situação que leva ele a deprimir, né? A ter emoções que ele não sabe administrar. Ele vive uma dificuldade tremenda de pedir ajuda, de falar do que ele sente. Um clássico masculino, né? Exato, né? Chegar para um camarada, chegar para um colega e falar assim, velho, não tô bem, cara. De vez em quando eu choro do nada, me vem uma vontade de chorar e eu não sei porquê. E ele não consegue fazer isso, ele não consegue se abrir. O que tem aqui no plano de fundo? Machismo de novo, né? Então o machismo, ele tá no nosso cotidiano e ele necessariamente conduz as nossas experiências a um lugar de sofrimento, de adoecimento, né? E adoecimento psíquico principalmente, né? Adoecimento emocional, né? E aí... Por que a gente precisa falar de feminismo, Luiz? Para a gente não sair dando diagnóstico, para a gente não sair colocando como doença, como transtorno, situações que são consequência do machismo. Sim. Né? Antes da patologia tem uma cultura, Luiz, e a gente precisa considerar a cultura. Eu arrisco dizer até que a parte que alguma coisa patológica é minoria até, eu acho. Exato, concordo plenamente com você.
ser, né? E quando a gente fala em saúde mental da mulher, Luiz, a gente vê isso acontecer demais. Muitas experiências de sofrimento que são consequências, né, dessa estrutura machista, são consequências do patriarcado, serem lidas por profissionais da saúde como doença. Sim. Né? Você tá com quadro de ansiedade. Não, ela tá sobrecarregada, coitada. Uma resposta naturalíssima, né, a uma situação dessa. Exato. O estranho seria se não tivesse assim, né? Exato. Infelizmente, né? Sim. Mas é por isso que a gente precisa falar de feminismo quando a gente fala de saúde mental. Para levar isso em consideração, né? Quando a gente vai compreender o que a gente está vivendo, o que o cliente, o paciente está vivendo. E, Paula, você até já deu uma dica nessa resposta do que seria, né, a resposta para minha próxima pergunta, que é, quando a gente ouve qualquer coisa sobre feminismo, parece, né, ou acho que tem uma ideia imediata que muita gente tem de que aquilo é para mulheres. É voltado, foi feito para ser lido e consumido por mulheres, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais, você deu já, né, um highlightzinho de como você deve responder a isso, mas queria que você detalhasse um pouco mais, né? Como isso que você falou interessa aos homens também, né? Eu queria que todo mundo ouvisse esse podcast. Eu também! Porque, nossa, isso acontece demais, né, Jussi? Vamos falar de feminismo. O assunto pra mulher, então. Não, pelo amor de Deus! A gente precisa que os homens compreendam, que eles ouçam, que eles dialoguem sobre o feminismo. Porque o feminismo é para todo mundo, né? E, inclusive, hoje no mestrado eu pesquiso saúde mental masculina, né, a partir de uma perspectiva feminista, porque eu vejo isso demais. Os homens, eles também são, claro que de uma maneira, não vamos comparar, né, Luiz? Que já estou colocando uma observação enorme aqui. Eu não estou comparando o sofrimento das mulheres, né, num sistema sexista, com o sofrimento dos homens, que nesse sistema ocupam um lugar de opressor, né? Eles estão no lugar de privilégio, né? Então, não estou comparando. Porém, esse mesmo sistema que privilegia os homens, ele também faz esses homens adoecerem. Porque não é qualquer masculinidade que aceita, né, Luiz? Vamos concordar? Claro. Você não pode ser homem de qualquer jeito. Você tem que ser esse homem viril, né? Esse homem forte, esse homem que dá conta de tudo, sempre disponível, né? Esse homem que é resolutivo, que é provedor. Então, essa masculinidade é a masculinidade que corresponde ao estereótipo de gênero dentro do sistema da lógica sexista. E quem consegue sustentar isso sempre, Luiz? Sim. Né? Que homem que tá sempre bem, que homem que é sempre viril, que homem que dá conta de ser provedor sempre, né? Então, os homens adoecem, né? Inclusive, como eu falei, hoje a minha pesquisa é sobre isso, e os dados sobre a saúde mental masculina, eles são alarmantes, né? Só para você ter uma ideia, assim, sem cair novamente na teorização, mas a cada 4 suicídios consumados, né, no nosso país, 3 são homens. A maior causa de morte hoje do público masculino até 35 anos. É o suicídio. E ultrapassou os acidentes de carro, né? Os acidentes automobilísticos. Então, isso é muito assustador. E ao mesmo tempo que é o público que mais se mata, né? Que mais comete suicídio, é o público que menos procura ajuda. Sim. É o público que menos vai para terapia, é o público que menos faz exames de saúde, é o público que menos adere a tratamentos de saúde. E isso está falando do quê? Isso está falando dessa lógica masculina, né? Que não precisa de ajuda, que não precisa se cuidar. Né? Então, o machismo, né? O patriarcado, ele faz todo mundo sofrer. Inclusive os homens. Sim. E, Paula, uma pergunta prima dessa que eu fiz antes, mas eu vou fazer de propósito, né? Mas é que eu acho que muita gente deve ficar com essa dúvida. Que você, né, como profissional, não é só feminista
pessoalmente, né? Você tem isso no seu discurso, você tem isso no seu estudo, né? Na sua área de atuação mesmo, né? E sendo uma psicóloga dessa forma, você também tem pacientes homens? Tenho pacientes homens, sim. Eu tenho um público masculino que é significativo quando eu comparo com colegas profissionais, né? Então, eu tenho um público significativo, mas a minha clínica, ela ainda é majoritariamente feminina, né? Eu tenho um público de mulheres maior que o público de homens, mesmo que eu tenha um público de homens, assim, acima da média, sabe? Vamos colocar assim, Sim. né? Significativo, mas ainda são mais mulheres que chegam até mim procurando terapia. Que tem a ver muito com isso que você falou antes, né? E essa sua resposta anterior me lembrou, né, disso de existir um modelo, né, de masculinidade, como isso afeta. Aí queria que você falasse de um outro grupo, porque isso me lembrou bastante, até mesmo de cobranças sobre mim mesmo na infância, sabe? Era muito claro isso, né? Pelo menos na minha geração, eu tava, há um tempo, né, tava assistindo Sex Education, não sei se você já viu. E aí, pra mim, eu falava, nossa, isso aí pra mim é um mundo de fantasia. Minha escola era longe de ser isso. E a minha era uma escola particular de bairro, de classe média, né? E já era, assim, pesado, né? Então, essa cobrança pra se encaixar num formato específico, né? Já era muito, muito grande e muito pesada. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também, né? A importância desse tema que parece tão distante, inicialmente parecia distante da psicologia, parecia distante da saúde mental, parecia distante dos homens, a gente já viu que não é. E queria que você falasse um pouquinho disso, de infância, né? Um pouco das crianças, como essa coisa que, né, a gente vê muito como um discurso político do feminismo, né? Parece uma coisa que da vida adulta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como ele entra até na infância. A importância de desconstruir esses estereótipos desde a infância e já na juventude, principalmente, né? Na juventude, você falou, né? A pressão de corresponder a isso é muito violenta e isso deixa marcas, né? A maneira como nós fomos socializados está intimamente ligada a lógica heteronormativa, né? Então, você, Luiz, cresceu como homem, então você tinha que corresponder a X papéis. Eu cresci como mulher e tive que corresponder a Y papéis, né? E isso marca a nossa subjetividade. Recentemente, eu li um livro que também é um livro para o público geral, não é um livro... Apesar de dialogar com a psicologia, não é um livro sobre psicologia, do JJ Bola, o prefácio quem escreve até o Emicida, A Masculinidade Desmascarada. Seja homem, a masculinidade desmascarada. E aí o autor, né, o JJ Bola, ele vai falar sobre esse período que você trouxe, assim, né, sobre a juventude, onde eu precisava corresponder a estereótipos que eu não necessariamente, intimamente, correspondia, né? Eles citam... Não sei se você viveu isso, Luiz, mas os homens que eu atendo e os colegas que eu dialogo sobre isso, muitas vezes trazem muito isso, assim. O JJ fala que na escola havia muitos momentos de conflito, de brigas entre homens. Sim. E ele nunca foi um homem, assim, dado a brigar, né? A ser agressivo. Sim. Mas ele se via ali, tipo assim, velho, preciso bater nesse moleque. Sim. Mas eu não quero bater, mas eu preciso. Porque senão vão me chamar de quê? Sim. Né? Quais os adjetivos que vão me dar? E aí a gente vê a homofobia também, né? Sempre muito presente na nossa história, né? Assim, maricas, viadinho, né? Não sei, mulherzinha. Então ele se implicava nessa atuação violenta, mesmo que intimamente ele não se reconhecesse nesse lugar. Então, é importante que a gente fale de feminismo com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? E não né, assim, falar de feminismo é falar sobre o quê? É falar sobre o combate ao sexismo. Né? Olha, você é homem, você se reconhece nesse lugar? Primeiro, né? Você se reconhece como homem? Se reconhece, mas como que é a masculinidade para você? Qual que é o caminho que faz sentido, né? E aí, quando eu abro o nosso bate-papo hoje, né? Eu falo que saúde mental é o quê? É autenticidade, né?
é poder viver a nossa autenticidade. E o sexismo não nos permite fazer isso, Luiz. Sim. O sexismo, ele nos impõe papéis, né? Eu tô vivendo, assim, né? A gente pode falar da gente, né? Nesse espaço do podcast. Então, claro, vou falar da minha terapia agora. Né? Claro que pode. Vou falar aqui do meu processo terapêutico, que eu tenho vivido um processão já há alguns meses para construir saídas para minha raiva. Porque eu sou uma mulher branca, de classe média, então eu fui educada, eu fui socializada para ser uma princesa. Para ser uma Barbie. Sim. E Barbie princesa não sente raiva, né, Luiz? Vamos concordar, né? E aí, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que isso foi me adoecendo de uma maneira, né, que a raiva ela foi encontrando outras saídas que não são saudáveis, não fazem bem pra mim, não fazem bem pra minha relação, né? Comecei a ter um adoecimento físico do corpo, né? Porque essa raiva ela não tem saída, porque eu não fui autorizada a sentir raiva, porque raiva e agressividade são características autorizadas para homens. Os homens lutam, os homens vão pro futebol, eles quase se degladiam no jogo e tá tudo bem, porque faz parte do masculino, né? Mas eu fui fazer o quê? Eu fui fazer balé. Claro. Né? Tem que ser uma coisa adequada, né? A coisa adequada. Então, assim, trouxe um exemplo aqui pessoal, mas como que isso pode ir criando, né, obstáculos e dificuldades na nossa saúde mental, porque nós não somos autorizados a determinadas coisas, dependendo de onde a gente tá nessa heteronormatividade, né, assim. E depois de tudo, eu ainda me reconheci como uma mulher lésbica. Então, eu definitivamente não tinha ferramentas para ser quem eu sou. Sim, então, eu tive que construir isso terapeuticamente. Então, quanto antes a gente começa a falar sobre isso com os nossos jovens, mais liberdade a gente dá, mais espaço a gente dá para que eles possam ser eles mesmos. E isso é saúde mental. Né? Sim, na veia, né? Na veia, isso mesmo. Até porque essas marcas que se constroem na infância e na construção da própria personalidade são muito difíceis depois. Não difíceis, né? Não para desanimar, mas assim, ficam bastante arraigadas. Né? Ficam daí depois para, né, terapeutizar isso sempre é um trabalho maior, né? Mais longo. Cada pessoa que tem suas marcas de infância e de adolescência sabe bem, né? A gente não precisa nem falar como é forte. Uma pergunta que me surgiu agora, Paula, e eu sempre tento antever, né, o que as pessoas que estão ouvindo vão pensar. No nosso caso, a gente já tinha até um desafio inicial, que é a pessoa vê que o tema é esse, muita gente já não ouve. Porque acha que vai ser uma coisa de discurso político, de militância. Não façam isso, gente. Não façam isso, por favor. Já tem que ter chegado até aqui, né? Pra ouvir o seu pedido. Eu vou colocar esse pedido lá no começo. Recorta e coloca no começo. Gente, não julguem o podcast pelo tema. Venham ouvir. Sim. Vou colocar lá no começo. Primeira coisa, antes da vinheta. E tem uma coisa que eu pensando nisso, Paula, me veio agora. Que essa palavra feminismo, no Brasil, pelo menos, pegou uma pecha que faz isso, né? Afasta, essa coisa chata, não sei o quê. Nem existe isso, né? Algumas coisas assim, extremas, inclusive. Em alguns lugares, você mesma já usou a palavra sexismo, que nos Estados Unidos eles usam muito mais. Embora eles usem também o feminismo, né? Eles usam muito mais o sexista no jornal, né? Um ataque sexista, que ele parece mais amplo e que aplacaria um pouco essa má vontade que se tem com o feminismo. Por que a gente fala feminismo? Boa pergunta. Né? O feminismo ele é um movimento intelectual e ele é um movimento político. Então a gente não pode colocar o feminismo num lugar que não contemple isso, né? O feminismo ele é baseado em pesquisa, ele é baseado em ciência, ele é baseado em estudos, mas ele traz também
uma perspectiva política de qual caminho político seria necessário para que a gente construísse a realidade que nós defendemos, que é da igualdade de gênero, né? Por que que ele foi tomando esse... Por que que ele foi se constituindo enquanto movimento feminista? Porque esse movimento começou exclusivamente com mulheres. Né? Então, embora, Luiz, não seja só sobre mulheres e nem apenas para mulheres, inclusive o livro que eu cito, né, da Bell Hooks, ela fala, o título do livro é O Feminismo é para todo mundo. É o nome do livro, né? Sim. Então ela vai bater nessa tecla demais em cada capítulo. Olha, a gente precisa de todo mundo. A gente não vai conseguir combater o sexismo sozinha, né? Sim. Mas esse movimento começa com mulheres, né? Então a gente vai ter a primeira onda lá na década de 30, 40, com as mulheres lutando por direitos, assim, básicos, né? Assim, pelo direito de voto, pelo direito de separar, divorciar, né? Pelo direito, por exemplo, de poder viajar sem a assinatura do marido, né? Sim, tipo assim, sim. coisas assim surreais, né? De poder ter um banheiro no Senado. Isso foi em 2016, né, colega? A gente precisou brigar muito pra poder ter um banheiro no Senado, né? Justamente. Olha só que surreal, Luiz, 2016, velho. Isso é bizarro, né? Mas, enfim. E aí depois a gente vai ter a segunda onda ali na década de 60, 70, com as mulheres já lutando pelo trabalho, né? Pelo direito de trabalhar, igualdade salarial, que a gente ainda, né, não conseguiu. A gente ainda ganha, em média, 30% a menos que homens, né? Assim, então, o movimento, o movimento, ele é liderado, ele foi construído e ele é fomentado por mulheres, né? Mas é importante a gente dizer, não é porque é por mulheres que é um movimento que beneficia apenas mulheres. Não. Sim. Né? Até porque a gente não quer ocupar o lugar dos homens, né? De maneira alguma. A gente quer, de fato, uma igualdade de gênero, né? Então... é isso, né? É feminista porque é movimentado, construído por mulheres, né? Mas não é só sobre elas. Né? Sim, acho que foi essa linha que a gente seguiu, né, no episódio todo. Aquela sua primeira explicação, ela é incrível, né? Como, às vezes, uma pequena frase esclarece muito que esse sistema que a gente vive adoece a sociedade, né? Inclusive os que são os opressores nesse contexto que a gente vive, né? E as crianças, etc. E aí, a gente já tá chegando até no final, né, da nossa conversa, Paula. Eu queria que você falasse, trazendo... A gente falou bastante disso, né, do adoecimento da sociedade. E queria só trazer um pouquinho pra gente falar um pouquinho sobre um ponto de vista mais particular e individual, né? Essa sua visão, né, e os estudos que você faz... tendo uma visão, uma consciência, né, da importância do feminismo, como isso se dá ali na salinha da terapia, né? Até pensando em quem tem essa má vontade. Puta, mas aí a Paula vai lá e vai me mandar ler esse livro da Bell Hooks. Ela vai me dar uma aula histórica sobre o início do movimento pelos direitos civis. Vou lá e... Como isso dá ali, né, na cadeirinha. Olha, ali. Eu tenho espaços para isso também, se alguém quiser. Mas não é a clínica. Ótimo, vai até você divulgar no final. Se alguém quiser um espaço para ler e estudar feminismo, eu tô tendo. Mas não é o consultório, não. Né? Assim, e nem é o espaço adequado para isso, né, Luiz? Acho importante que isso seja dito também. Não é porque eu me reconheço enquanto uma psicóloga feminista que eu doutrino, né? Usar essa palavra, que essa palavra tá na moda, né? Que eu doutrino os meus clientes na clínica. Inclusive, isso fere o código de ética, né? Eu não posso, eu não estou autorizada, enquanto profissional da psicologia, a compartilhar com o meu cliente ou a influenciar o meu cliente acerca das minhas crenças, das minhas ideologias, do meu posicionamento político, né? Isso é antiético, eu posso inclusive perder, né, o meu registro profissional por causa disso. Então vamos deixar isso aqui claro. Mas eu quero convidar as pessoas que nos ouvem a pensar uma coisa interessante, né, que vem reforçar o meu ponto. Por que a gente precisa considerar o feminismo na clínica? Quando a gente pensa num nome, assim,
Quem é o pai da psicologia, o pai da psicanálise? Quem que vem? Freud. Aham. E se a gente fosse pensar no segundo maior nome da psicanálise? Quem vem? Eu chuto Jung, talvez. Jung. Aí o terceiro maior nome da psicanálise. Aí a gente vai ter Lacan, né? Aí vamos mudar de abordagem, porque eu não sou psicanalista, né? Vamos lá. Qual é o maior nome da psicologia humanista? Rogers. Tá. A gente vai ter Carl Rogers. Vamos pensar num outro grande nome da psicologia humanista? Aí a gente vai ter o Perls, o Fritz Perls. Tá. Aí vamos mudar de abordagem de novo? Vamos pensar, vamos investigar um pouco mais, pelo amor de Deus. Vamos lá para TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Qual é o maior nome da TCC? Skinner. Segundo maior nome da TCC, a gente pode pensar no precursor, Pavlov. Né? Então, veja só, a gente está dentro de um arcabouço infinito de conhecimentos que a gente só estuda homem. A subjetividade humana foi compreendida e descrita e teorizada por homens brancos e que se diziam heterossexuais. Então, quando eu vou para um consultório olhar para o meu cliente, baseada nessas teorias, eu tenho apenas um olhar, que é o olhar do homem branco heterossexual sobre o sofrimento da humanidade em diferentes perspectivas, seja na psicanálise, seja na TCC, seja na psicologia humanista, seja no psicodrama. Então, isso é muito problemático. Isso é muito problemático. A gente só tem... Eu sou professora também, né? Eu dou aula no curso de psicologia. E eu faço um movimento, assim, né, contra-fluxo de trazer autoras mulheres para a sala de aula. Mas essa não é a norma, Luiz. Né? Nós temos profissionais aí, psicólogos sendo formados, né, há décadas, lendo apenas homens brancos heterossexuais. Será que esses homens brancos, eles dão conta de contemplar toda forma de sofrimento? Então, eu trago o feminismo para minha clínica enquanto uma epistemologia, né? Enquanto um olhar que me oferece outras formas de compreender o sofrimento humano, inclusive considerando o sexismo. Né? Então, a forma como uma mulher lida com as suas dores é a mesma forma que um homem lida com as suas dores? Não. Né? E isso está marcado pelo machismo. Né? A gente vai ter aí na nossa clínica, eu vou falar da minha prática, né? Mulheres que querem dar conta de tudo, que se cobram, que acumulam papéis, né? Então, mãe, profissional, companheira, dona de casa, e quando não dão conta, se culpam, né? Se sentem fracassadas. Né? E a gente vai ter homens com uma extrema dificuldade de compreender o lugar do pai. De se engajar na paternidade, de assumir o cuidado de seus filhos. Por quê? Porque não tiveram esse modelo em casa, porque os seus pais eram apenas provedores. Sim. Né? Sim. E nessas experiências a gente não tem aí o machismo marcando essas experiências. Sim. Claro que a gente tem. Então, como que eu trago feminismo para minha clínica? Não é meus clientes, mandando meus clientes ler Bell Hooks, de forma alguma, né? É trazendo esse olhar, enquanto um olhar que compreende que o sofrimento das pessoas, dos indivíduos, está marcado por essa estrutura, né, sexista. E aí a gente pode trazer outras coisas, tá, Luiz? Para dialogar com esse olhar. Marcado pela estrutura sexista, marcada pelo racismo, né? Tenho 2 pessoas na minha clínica, uma pessoa negra e uma pessoa branca. Essas pessoas têm seus corpos marcados também, né? Pela questão racial, né? E as questões de classe, porque o feminismo ele vai dialogar, né, com essa tríade, né? Gênero, classe e raça. Então, eu considero essa tríade para poder acolher e compreender o sofrimento dos meus clientes. E uma última, Paula, para a gente terminar. O quanto essa visão você diria que é disseminada entre profissionais? Porque você falou, eu considero isso na minha prática. Isso é um tema que se discute na classe dos psicólogos, né? Ou não? Ainda é muito incipiente?
É muito incipiente, né? Na prática clínica, nós temos pesquisadores da psicologia produzindo conteúdo dentro das universidades, estudando isso, pensando isso, questionando isso. Mas profissionais que estão na atuação clínica, ali, dentro do consultório, com o seu cliente, orientados por uma abordagem terapêutica, né? Como eu sou orientada pelo existencialismo, pelo humanismo, né? Mas que trazem essa leitura, né, feminista, que trazem a leitura social. A gente, toda clínica é social, pelo amor de Deus, gente, compreendam isso, né? Não é porque eu tô só com o meu cliente lá dentro do consultório que ele tá descolado do contexto, não! Ele tá marcado pelo social o tempo inteiro. E eu vejo essa compreensão ainda muito rasa, muito superficial na prática clínica, né? Eu já ouvi, aí fazendo uma fofoca, pode fazer fofoca no podcast? Claro, pode também, né? É melhor que história pessoal até. Eu já ouvi, olha só, gente, isso é muito grave. Eu já ouvi profissionais da clínica, a gente numa roda ali conversando, né, sobre feminismo, sobre racismo e tudo mais. O psicólogo da clínica virar e falar bem assim: eu sou psicólogo clínico, eu não tenho nada a ver com isso. Nossa. Nossa, né? parece mentira. Quase que eu tomei o CRP dessa pessoa. Eu falei, amigo, vamos voltar pra faculdade, vamos ler tudo de novo, né? Mas é uma opinião, assim, comum, né? Profissionais clínicos que não se posicionam, profissionais clínicos que não buscam compreender como que o racismo marca a subjetividade de pessoas negras, como que o machismo, o patriarcado marca a subjetividade, né, de todos nós, né? Então, isso ainda é muito incipiente, Luiz, e eu lamento muito por isso. Por isso que eu acho importante, né, podcasts como esse que a gente está gravando, episódios que trazem esse diálogo para que não só o público profissional, não, mas as pessoas, os cidadãos, quando forem buscar ajuda psicoterapêutica, se assegurem de que o seu profissional tem se formado, tem pesquisado, tem ido atrás de uma compreensão mais ampla sobre o sujeito. A gente merece esse tipo de escuta. Eu quero que o meu terapeuta, quando me ouça, ele saiba que a minha dor está marcada pelo machismo e pela homofobia, porque eu sou uma mulher lésbica. Eu quero que ele compreenda isso. Sim. Né? Não me julgue, né? Assim, não me estigmatize, né? Então, ainda é muito pouco, né? Infelizmente. Que bom. Paula, muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter, né, podido ouvir você, trazer isso no nosso podcast, porque, como eu te falei, ele tem um público considerável de profissionais da área de saúde mental e tem também as pessoas que não são interessadas. Então, acho que são pessoas que levariam, né, essa questão para os seus terapeutas. Acho que isso é muito importante, né? Sendo muito incipiente, começa desse jeito, né? Com poucas coisas e cada um fazendo sua parte. Obrigadão, Paula. Sim. Eu sempre deixo um espaço. Você quer dar alguma mensagem final? Eu não perguntei sobre algo que você acha muito importante deixar. Eu quero agradecer primeiro, né, pelo convite. Fiquei muito feliz de participar. Esse é um assunto muito caro para mim, né? Você vê como eu vou empolgando. Se deixar, eu fico aqui a manhã inteira conversando sobre isso, né? É um assunto muito caro para mim. O meu incentivo mesmo é que as pessoas, né, antes de julgar, a gente está num momento de muita polarização, né? Um momento de muita rivalidade. E que as pessoas não julguem o feminismo, né, pela fama que o antecede, né, mas que eles busquem de fato compreender, porque ele fala sobre todos nós, né, ele busca, na verdade, uma sociedade mais igualitária, mais justa, que é o que a gente precisa, né. Deixar minhas redes sociais aqui, tá, Luiz? Pedir um espaço. Por favor. Eu e a minha esposa, né, minha esposa é médica, trabalha com saúde mental também, e nós temos um espaço no Instagram que chama Bruta Flor, tudo junto, Bruta Flor Saúde Mental, tudo junto. E aí lá a gente fala um pouco sobre esses temas, a gente oferece grupos de formação para profissionais da área. Vamos lançar um curso agora em agosto sobre comunicação não violenta, né, que é outro campo de pesquisa que eu estudo muito, a CNV, né, como uma ferramenta de paz. E a gente vai dar um curso para o público em geral, né, não só profissionais, né, pessoas que queiram se comunicar melhor. Então, quem quiser acompanhar lá, Bruta Flor Saúde Mental, eu tenho um prazer enorme de receber vocês lá. Muito obrigado, Paula, de novo. Espero, como eu falei, né? A gente não vai falar aqui propriamente de
o impacto, né, o que acontece, né, com esse sistema opressor sobre a saúde mental das mulheres, mas esse tema um dia vai vir. Aí já fica aqui um pré-convite, né? Caso você tope, a gente fala de novo. Combinado. Obrigadão, Paulo. Um beijo. Beijo. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Lembrando que a gente fez um sorteio, né, do livro da editora Veneta, Memórias e Delírios de uma Mulher da Vida. E quem ganhou foi a Eduarda Moreira. Talvez ela já tenha até recebido, né, a essa altura, né, da publicação do episódio. Mas nesse momento que eu tô gravando, a gente tá aí nos trâmites para receber o livro e mandar para ela. Parabéns, Eduarda. Obrigado por ter participado. Obrigado por seguir a gente no Instagram. E, por falar em seguir no Instagram, né, comemorar aqui que a gente passou dos 500 seguidores. A gente começou, acho que em fevereiro, né, de 2022 agora, a alimentar mais a rede. Eu venho divulgando aqui, pedir para vocês seguirem. E tem funcionado, né? Muito obrigado. A gente logo cresceu bastante e já passamos dos 500. Mas, por favor, continuem aí divulgando para quem vocês achem que pode se interessar pelo nosso trabalho. Eu queria ler uma mensagem aqui muito legal que até me alertou, né, para um assunto que eu acho que estava pouco atento. A gente recebeu uma mensagem da Kay e ela escreveu assim: descobri seu podcast quando tinha 13 anos. Hoje tenho 15 e não paro de escutar, porque me acalma. Eu achei muito legal essa mensagem, né? A gente fica comovido até. E tem tudo a ver com a nossa proposta, né? Acho que saúde mental é um tema que tem estigma, como a gente fala, né, em toda a introdução. E aí até tanto estigma que passa, acho que por essa ideia, né? Que é um assunto que não é para crianças. Alguma coisa assim, né? Mesmo quando não são coisas graves que possam causar alguma dificuldade de conversar com crianças sobre. Acho que não se fala com crianças sobre depressão, sobre ansiedade, coisas muito presentes, né? Ainda mais entre os brasileiros. E as crianças ficam meio num mundo apartado, né? E não deveria. E acho que esse é um bom exemplo de que o nosso podcast pode ser para todos, né? É muito importante que desde criança mesmo, desde a juventude, a gente tenha a noção da importância de cuidar da nossa saúde mental. Então, muito obrigado, Kay, por ouvir e por ter mandado sua mensagem carinhosa pra gente. Tomara que a gente continue informando e acalmando você por aí. Por fim, gente, agradecer aqui ao Espaço Magá, que indicou a gente nos stories deles, né, numa série que eles têm de indicação de podcast. E aí falaram sobre a gente. Muito obrigado pela indicação. E, todo o pessoal que curte e reage aos nossos stories, principalmente, né? A Beatriz Barbosa, a Karine L. Pinheiro, a Fátima Francischetti, sempre tá por ali, a Ariane Albuquerque, a Marlete Vitorino, que se bobear, reage a todos os nossos stories, né? Muito obrigado, gente. Isso dá muita força pra gente continuar. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo, tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fugita, edição da Silmar Elis e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu vou pedir para vocês seguirem a gente no seu agregador de podcasts, porque é muito importante, né, para que a gente aumente a nossa rede de apoio, e pedir para seguir também no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo e para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.